Existe uma clara diferença entre ver e olhar. Ver é automático, acontece o tempo todo. O olhar, ele exige decisão. Em tempos normais, quase ninguém percebe essa diferença. Mas quando o mundo começa a ruir, o olhar deixa de ser neutro. Ele vira uma posição. Registrar vira um risco. E continuar olhando cobra um preço. Guerra Civil é um filme sobre isso. Não sobre a guerra em si, mas sobre quem decide não desviar o olhar. Eu sou o Lelo e seja bem-vindo ao Ingresso Paralelo, onde eu venho a cada 15 dias compartilhar um pouco da minha perspectiva sobre cinema. Se você já me conhece, valeu pelo apoio. Se não me conhece, se inscreve e bora lá. Hoje eu quero falar sobre um filme que não é exatamente sobre guerra. O jornalismo é uma das profissões que eu mais admiro. Eu não finalizei minha formação, mas eu entrei na faculdade por paixão, por amar jornalismo. Pela proximidade com o fato, pela descoberta, pelo olhar de análise sobre o acontecimento enquanto ele ainda está ali acontecendo. No começo esse interesse vinha muito do esporte, mas logo se espalhou para outros nichos, outras histórias, outras formas de entender o mundo. Talvez isso explique porque o Superman sempre foi o meu herói favorito. Não pelo poder, mas pelo Clark Kent, um jornalista. Alguém que acredita que observar, perguntar e registrar o mundo ainda importa. Uma das minhas séries favoritas é The Newsroom, uma série sobre os bastidores do jornalismo, onde mostra as escolhas difíceis, o caos, as ausências, os riscos, a pressão constante de decidir o que vira história e o que não. O jornalismo ali não é heróico, é exaustivo, imperfeito, humano. Guerra Civil nasce exatamente desse mesmo lugar. Lançado em 2024, Guerra Civil é escrito e dirigido por Alex Garland, responsável por filmes como Ex Machina e Aniquilação. A história se passa em um futuro próximo. Os Estados Unidos estão mergulhados em uma guerra interna. O país está completamente fragmentado, o governo perdeu o controle, e acompanhamos um grupo de jornalistas atravessando esse território em colapso, com um objetivo claro: registrar os últimos momentos desse conflito e, se possível, entrevistar o presidente antes que tudo termine. O filme não se preocupa em explicar como essa guerra começou. Apesar de lidar diretamente com símbolos e tensões reconhecíveis do presente, Guerra Civil evita apontar culpados únicos ou oferecer respostas fáceis. Mas o subtexto político está ali. O filme é com um cenário marcado pelo avanço do conservadorismo extremo, pela xenofobia e pelo preconceito direcionado especialmente contra imigrantes. Há uma sensação constante de fragmentação, de um país que passou a enxergar o outro como uma ameaça. Ele não filma isso como um debate ideológico, ele filma como uma consequência. O foco, ainda assim, não está em quem está certo, mas em quem observa, quem registra e quem transforma o caos em memória. Apesar do título, Guerra Civil não é um filme sobre guerra mesmo, ele é um filme sobre jornalismo. Alex Garland já havia mostrado em Ex Machina uma habilidade rara de unir conceito, tensão e reflexão, e aqui ele radicaliza ainda mais. Ele tira a política do centro e dá lugar ao jornalismo. A violência, ela tá ali, mas o filme não quer explicar. Ele quer observar os efeitos nas pessoas que registram. Esses personagens, ele não tem sobrenome, suas vidas pessoais quase não importam. Ele não constrói biografias, ele busca arquétipos. Cada um representa um tipo de jornalista diferente. A personagem da Lia é o centro emocional do filme. Não porque ela sente mais, e sim porque ela aprendeu a sentir menos. A Lia representa o jornalista dessensibilizado, não por indiferença, mas por sobrevivência. Ela já teve ali antes. Ela já viu corpos demais, já fotografou violência demais e entendeu bem cedo que sentir tudo torna impossível continuar. Jessie, ainda novata, encara uma violência extrema de perto. Pela primeira vez o horror não está distante. Não é uma imagem, é presença. Ela sente, ela hesita, ela questiona. E é nesse momento que a Lee responde. Quando você começa a se fazer essas perguntas, você não consegue mais parar. Então a gente não pergunta. A gente registra para que outras pessoas possam perguntar. Essa frase não é frieza, é um método, uma ética dura. Ali acredita que o papel do jornalista não é de interferir, nem aliviar, muito menos oferecer conforto. É de suportar e transformar o insuportável em registro. O preço disso é bem alto. Isolamento, solidão, uma vida inteira mediada pela lente. Ela não perdeu a humanidade, ela se distanciou dela. Porque para continuar olhando, às vezes é preciso parar de sentir. Interpretado pelo nosso queridíssimo Wagner Moura, Joel representa aquela fase em que o jornalismo vira movimento. Quando parar, parece mais perigoso do que correr. O Joel lida com o caos de outra forma. Onde Lee se silencia, Joel fala demais. Ele ironiza, ri, ele faz piada enquanto corre em direção ao perigo. O Joel, ele parece confortável no meio do caos, mas isso também é construção. O cinismo aqui não é ausência de ética, é uma armadura.
O Joe transforma o risco em combustível, a adrenalina em linguagem. Se ele parar, se ele pensar demais, talvez ele não consiga continuar. O humor é um sistema de defesa, a ironia é um escudo. O Joe representa o jornalista que precisa estar em movimento constante, que corre não só atrás da notícia, mas para fugir do peso dela. Jessie é o ponto de partida. É o momento em que a profissão ainda parece capaz de mudar alguma coisa. A Jessie ela ainda acredita que estar ali é muito importante, que a câmera pode ser mais do que um instrumento de registro. Ela pode ser uma ferramenta de mudança. Ela ainda se pergunta o porquê. Ela ainda se permite sentir culpa, medo, dúvida. Ela representa o início da vocação jornalística, o momento em que o olhar ainda não se blindou. Talvez por isso o filme seja tão cruel com ela, porque o mundo em que Guerra Civil apresenta não tem espaço para a ingenuidade, mas ela precisa. Sem Jessie, o jornalismo perde o motivo inicial. Semi é o estágio que poucos querem imaginar, quando o jornalismo deixa de ser promessa e vira responsabilidade. Semi é o passado caminhando, o corpo cansado, a respiração pesada. Ele já esteve em outras guerras, ele já viveu vários ciclos e viu eles se repetirem. O Semi sabe que talvez nada mude agora. A publicação talvez não traga um impacto imediato. A manchete não vai interromper a violência. Mas alguém precisa lembrar. O Semi representa o jornalismo como memória, como testemunho histórico. Não para salvar o presente, mas para que o futuro saiba o que aconteceu. Ele não corre, ele observa, permanece. Porque quando todos vão embora, alguém precisa ficar. No fundo, são 4 fases da mesma profissão. No início, o olhar ainda é curiosidade. A câmera parece uma promessa. A adaptação faz o corpo aprender a aguentar, quando o humor, a ironia e o movimento vão virar proteção. O endurecimento traz a distância emocional e ela se torna um método. Faz com que sentir menos seja a única forma de continuar. E por fim, a memória, quando já não se corre atrás do impacto, apenas se permanece para registrar. Essas fases elas não vão ser lineares nem exclusivas, elas vão se misturar, se repetir, até mesmo coexistir dentro da mesma pessoa. Todo jeito de olhar cobra algo em troca. Às vezes o tempo, a distância, ou até a própria capacidade de se afetar. Mesmo sem esperança, o registro continua essencial. Sem ele, não existe memória. Guerra Civil não pergunta quem está certo, pergunta quem ainda está olhando. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve e comenta o que você acha sobre o filme e sobre essa linha de pensamento. Você conseguiria continuar registrando? Se você ficou curioso e não assistiu esse filme ainda, ele está disponível na Netflix e obrigado por assistir. Esse foi o Ingresso Paralelo e até daqui a 15 dias.